Sem acréscimos chegando com mais um grande nome do esporte para um papo inteligente e na medida certa. Hoje, recebendo aqui, aliás, com muito prazer, um dos grandes personagens do esporte brasileiro, mundial, do basquetebol, e um cara que eu tenho particularmente muito orgulho de falar que sou da mesma terra natal que ele, ou que vive ele. Estou falando de Marcel de Souza, um dos grandes nomes do nosso basquete e da história do basquete. Marcel, primeiro eu quero te agradecer por estar com a gente aqui no Sem Acréscimo para bater esse papo e para falar tanta história e também de temas muito legais. Obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço, estou impressionado com a estrutura. Né? Muito obrigado. Vambora. E quando a gente fala de Marcel, a gente vai lembrar de uma geração do basquete histórica no Brasil, né? Acho que a gente teve algumas gerações anteriores que talvez tenham iniciado o grande caminho do basquete brasileiro, mas acredito que a sua geração foi que atingiu o ápice de desempenho na seleção ou não? É muito relativo isso, porque cada época tem as suas limitações e as suas vantagens, né? A nossa vantagem principal foi a mídia que estava começando na época. Então, nossos feitos são registrados realmente na mídia, né? Você pode acessar hoje, você vai lá no YouTube e na mídia e vê, né? O pessoal anterior, da geração de ouro do Brasil, Vlamir, Amauri, todos eles você vê foto. Eu, em 1963, eu era criança, tinha uns 7 anos, eu lembro meu pai assistindo no rádio, eu lembro das vozes da farra ali fazendo, depois você ouve histórias, né? Então é uma coisa passada oralmente. A gente não, a gente começou com essa coisa que tinha videocassete, né? Tinha videotape. Rebobinava a fita. Isso, aí tem essa vantagem. E o que mais marcou é que quando você tem um impacto muito grande no jogo, né? E a nossa geração mudou o jogo de basquete em 87, que foi já naquele Pan-Americano que começou com o arremesso de 3 pontos. 87, nós estamos aí com mais de 40 anos, quase 40 anos, né? Mais de 35 anos. E isso é lembrado até hoje. Sim. Né? É uma marca, eu costumo dizer que tem marcas na história que são difíceis de serem esquecidas e que marcam tanto, independente das gerações, né? E essa foi uma conquista pan-americana de Indianápolis, isso, né? Que a seleção brasileira vence o grande terror do basquetebol mundial, a seleção norte-americana. Coisa que na época, até então, nunca ninguém tinha vencido. E na casa dos caras, na né? casa dos caras lá nos Estados Unidos, tal, o time principal, né? Foi a única, na época foi a primeira seleção que marcou mais de 100 pontos em uma equipe americana também. 120 a 115. 120 a 115 foi o resultado. E pegou a onda dos 3 pontos, que agora já, assim, era uma época em que o arremesso de 3 pontos não era utilizado normalmente, como é hoje. E essa foi a vantagem, porque o time dos Estados Unidos arremessou mais que a gente, mas nós fizemos mais cesta de 3 pontos que eles. Eles fizeram, acho que 3, nós fizemos 21, uma coisa assim, que foi o que nos deu a vitória. Atualmente está todo mundo arremessando de 3 pontos. Parece que é só 3 agora. Então, todo mundo arremessa de 3 pontos, vamos deixar 2, então. Qualquer arremesso vale 3, pronto. Né? Aí muda taticamente, né? Mas aquela época o jogo começou a mudar. Os Estados Unidos não tinha 3 pontos no universitário, passou a ter. Os americanos começaram a levar os profissionais. Foi uma coisa que mudou o jogo de basquete
É aí que eu ia mundial. chegar. Isso mudou o comportamento do americano no basquete, para a Olimpíada, para tudo. Que aí se montou, começou ali a história de se montar o Dream Team. Isso, porque no passado eles vinham com o time americano com os futuros craques da NBA e chacoalhavam todo mundo, né? Assim, dificilmente eles perdiam, acho que perderam a Olimpíada de 72 na Alemanha, né? Que foi um jogo conturbado. Até hoje eles ainda protestam aquele jogo. E depois a coisa foi começando a ficar difícil e naquele ano 87, eles começaram perdendo com a gente. Depois eles perderam o torneio universitário mundial também, perderam para a Iugoslávia. Quer dizer, começaram a ser desafiados. E eles viram que alguma coisa precisava ser mudada, porque senão eles iam perder a hegemonia. Né? Vamos falar um pouquinho do teu início. Por que você foi para o basquete? Eu fui para o basquete porque eu queria jogar igual meu pai. Seu pai foi uma grande referência, Meu né? pai foi a referência que eu tive desde pequenininho. E meu pai nunca chegou à seleção brasileira. Meu pai foi um jogador mediano, que jogava bem, jogou no Sírio, né? Que onde você também onde fez eu também história. fui jogar. Aliás, foi campeão mundial Mundial de clubes. também, pelo Sírio. Mas ele jogava aqui em Jundiaí, jogava em Campinas. Ele veio de Campinas para... Ele era do Mato Grosso, de Corumbá, veio para Campinas para estudar, conheceu minha mãe, se casaram. E como ele jogava basquete e vôlei, Jundiaí ofereceu para ele um emprego num grupo escolar. Caramba! Onde é hoje o Centro Esportivo Romão de Souza. Que leva o nome dele, né? O nome dele, lá na colônia. E para jogar vôlei e basquete por Jundiaí nos Jogos Abertos de 1953. Foi quando ele inaugurou o Bolão, que tem aqui em Jundiaí. Ginásio do Bolão. Então. E eu o acompanhava. E eu cresci num ambiente esportivo. Eu me lembro que em casa sempre tinha bola. Então tinha bola de basquete, de couro, tinha bola. Arriscou o futebol um pouquinho, não? Calma, que é longo o negócio. É longo. Aí eu fui acompanhando meu pai jogar e tal. E quando eu fiquei mais velho um pouco, eu me aventurei por outros esportes. Mas, por exemplo, futebol, eu era o dono da bola, né? Eu fui jogando, eu acabei no gol. Bom, imagina que pela altura também. Eu era mais baixinho, gordinho. E meu time perdia de 10-0. Então, natação horrível, tênis horrível, vôlei horrível, basquete horrível. Eu não tinha... Você se achava horrível no basquete? Não é que eu me achava, eu era mesmo. Era? E aí eu fui, por insistência, eu fui indo, fui jogando, né? A única coisa que me dava alento é que aqui em Jundiaí não tinha basquete organizado para minha idade, 9, 10, 11, 12 anos de idade, não tinha. Tá. Eu jogava com a iniciação, né? É isso, eu jogava com gente de 15, 16 anos, que faziam bullying comigo. Na época não existia bullying, mas eles não me davam a bola, eles não me deixavam pegar na bola, eu ficava lá correndo que nem barata tonta, entendeu? O que me dava alento é que quando eu ia jogar, por exemplo, na escola basquete, eu jogava melhor que o cara da minha idade. E isso então, te trouxe que era a única coisa, porque futebol com os caras da minha idade 0, vôlei com os caras da minha idade 0, nada. E aí eu cresci 22 centímetros em 16 meses. Poxa! Quando eu cresci de 13 para 14 anos, assim, 16 meses. O estirão de verdade. Foi um estirão de 22 centímetros. E eu saí de 1,72 e fui para 1,94 em 16 meses. Marcelo, é inevitável eu te perguntar isso. Você é médico hoje, né? Clínico geral, médico da família. Sou isso, mas eu sou mesmo ultrassonografista. Ultrassonografista, né? E se formou ainda estudando. Como atleta. Sim. O médico Marcel é capaz de explicar um estirão de 22 centímetros? Acontece muito, né?
realmente quem faz esporte, o estirão ainda é maior, porque você dá estímulo, né? E me dava uma dificuldade de coordenar, eu não jogava nada. Sim, eu cresci, mas nessa época você não sabe onde está o seu dedão do pé, porque cresce, todo dia cresce. E mexe com a coordenação também, mexe né? Mexe com tudo. E assim, se for ver no basquete, não foi dos maiores estirões assim. Teve gente que teve estirão Tem maior que histórias mais maiores. tempo e maior que o meu, E você viveu uma época, como o esporte em geral, acho que nessa época, a dificuldade ainda do não profissionalismo, né? Sim. Talvez você tenha passado por uma transição ao longo da carreira. Imagina a dificuldade, né? Os desafios de enfrentar, optar por um esporte, né? Ser um atleta, mas não ser um esporte profissional. Como é que era isso para você? Então, é porque antigamente tinha-se o status, né? Amador e profissional. Uhum. Quem era amador não podia jogar com profissional, quem era profissional não podia jogar com amador. No Brasil, profissional era só futebol. Era o único esporte profissional. Que ganhava o dinheiro. E que tinha uma carteira profissional específica. E o resto era tudo amador. Então, o pessoal da geração de ouro, Vlamir, Mauri, eles não ganhavam nada. Nada. Você jogava por esporte. Você podia ganhar o almoço lá, o time te pagava, você ia para a seleção. E tinha um trabalho paralelo, é isso? E tinha que trabalhar, Tinha isso em todos os esportes. Tinha histórias muito boas, por exemplo, mesmo lá em Campinas, né, onde eu nasci, de gente do boxe que trabalhava como lixeiro para correr. O cara corria, depois de noite ia boxear. E depois no outro dia corria, porque fazia o footing, né? Olha os desafios do esporte. Então, era assim, você trabalhava o dia inteiro, você estudava. Aí isso, na minha geração, já começou a mudar. As pessoas começaram a ganhar meio que... Tinha inquéritos, profissional, e não sei o quê. Porque se treinava menos, né? E começou a se treinar cada vez mais. E foi aí a minha chance para estudar, me formar em medicina e tal, porque eu não ganhava. Eu, até 25 anos de idade, quando eu me casei pela primeira vez, eu ganhava assim, não gastava nada já, porque eu jogava já no Sírio, o Sírio te dava tudo, eu tinha carro, pagava a gasolina do carro, pagava o pedágio, pagava a janta. Você tinha algo para sobreviver Sírio, ali. Você não gastava. E aí eles te davam um troco, assim, para você, moleque, né? 19, 20, 21, 20, mas não é que nem hoje. Moleque de 13 anos, você já tem contrato pronto, essas coisas, né? O título mundial Interclubes foi em 1979, é isso? Não, o Mundial Interclubes foi 79. 79. Você era um jovem atleta ali. Eu tinha 23? Não, eu estava na faculdade, é isso aí, 23. Né? E ali, Oscar já estava nesse time? Já estava. E o Oscar talvez tenha sido um grande parceiro da história sua, dentro de seleção, principalmente. Vocês dois marcaram muito, com outros bons atletas também, mas marcaram muito essa geração que transformou também o basquete, né? Exato. E o Oscar, por exemplo, o Oscar fez 2 faculdades. Ele estudou no Mackenzie Economia e entrou na Educação Física na FMU. Mas ele trabalhou em agência de carro. Eu não sabia que ele fez Educação Física na FMU, Oscar? Fez, ele entrou. Ele estava no primeiro ano da FMU e no último ano da Economia do Mackenzie, quando ele foi para a Itália. Eu sou um aluno da FMU, por isso que me chamou a atenção. Ele entrou quando a FMU ainda era no... Tinha uma FMU lá na Liberdade, na Santo Amaro. Tem na Santo Amaro e uma na região do Morumbi ali. Isso, e ele fez economia no Mackenzie. Inclusive, vai lá no Mackenzie e está lá os grandes atletas, porque eles estudavam, ele prestava vestibular e jogava. E aí ele foi convidado para jogar na Itália, ele largou tudo e foi jogar. Marcel, 2 pontos aí. Você falou da Itália, né? Eu vou entrar nele depois. Foram 6 anos, você é um atleta de ponta que jogou no basquetebol italiano. Sim. Né? Mas antes disso, falando de vocês, dessa geração, e principalmente do esporte de vocês,
Se a gente traçar um paralelo com o futebol, a gente vê uma diferença do perfil e também de comportamento com relação ao estudo. Sim. A que se deve isso? Por que o futebol, e eu sou um ex-atleta de futebol, não tem esse perfil, talvez, a gente foge muito cedo dos estudos, e eu vejo no basquete atletas que se preocuparam com essa formação. Na minha época, na sua época? Né? Porque o jogador de futebol não tinha que trabalhar. Ele podia ser profissional em vários níveis. Então, o acesso a jogar futebol era mais fácil que jogar basquete. O basquete estava nos clubes, o vôlei era quase uma elite, tanto é que na minha época não tinha tanto sucesso o vôlei. A natação era para crianças, assim, filhos e sócios. Você tinha que estar ligado a um clube. E o futebol não. O futebol tinha a várzea, tinha tudo, tinha os olheiros. E daquela imensidão, aquela multidão de jogadores do Brasil inteiro, os grandes craques saíam e se formavam. E o estudo era irrelevante para esse pessoal que era mais simples. Tal. É o que está acontecendo no esporte mundial hoje. Porque você pega um menino... Assim, vou falar de esportes como o basquete. Okay. Você jogou futebol, você vê um moleque de 14 anos bater na bola, você fala, tem chance de ser Tem um craque. talento, Esse tem. Você vê outro, você fala, né? E os esportes são assim. Você percebe que o cara vai virar jogador, no masculino, é de 14 para 15 anos. E no feminino é de 13 para 14 anos. A Paula, por exemplo, e a Hortência, com 14, 15 anos já estavam na seleção brasileira, porque elas saíram da coisa. Eu descobria cedo. Eu, com 16 anos, já estava na seleção brasileira. O Oscar, com 17 anos, estava na seleção brasileira. Porque você vê que o cara tem chance. Esse cara, hoje, já, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, já tem salário. E aí eu quero ver um pai fazer como fez o meu pai. Falava que eu tinha que estudar e jogar. Se eu ganhasse, por exemplo, 50 pau por mês já, com 16 anos, 17 anos. O estudar era tua solução de vida vai estar aqui. Tinha que estudar. O esporte eu fui convidado para jogar nos Estados Unidos, joguei 1 ano. O cara lá falou, se você jogar 4 anos, você pode jogar na NBA, 1975. Caramba. Eu falei pro meu pai me trouxe de volta. Basquete não vai te dar. Tem que estudar. O que eu vou falar pro meu pai? Então essa é a diferença que você falou. Que o futebol tinha muito mais gente jogando, em todos os níveis, em todos os lugares. E a gente lembra da nossa época. Qualquer lugar tinha um campinho, gente vendo. Né? O cara saía dali. E o basquete, os outros esportes, era de elite, de clube, no máximo de prefeitura. No máximo. Hoje não, hoje está mudando. Né? A gente tem sempre dificuldades em muitos dos esportes nossos em Olimpíadas. O basquete, inclusive, recentemente passou por um período sem conseguir ir para uma Olimpíada, enfim. Mas como a gente consegue, ou se é isso que falta, né, uma política pública de mais investimento em formação de atletas no esporte? Você tem uma visão sobre isso? Eu tenho. O esporte tem muito apoio do governo e de entidades sociais. Muito, muito. Nós temos isso no Brasil. Hoje em dia, a pessoa de 14, 15 anos que se destaca tem até salário pelo COB, pelo governo. O que eu acho que está na quadra, está no campo, está na piscina, é treino. Nós é o que eu acho. Temos condições de desenvolver grandes talentos. É treino. E o treino, eu chamo de 2 tipos de treinamento. Tem o treinamento ingênuo e o treinamento apropriado. Explica isso, que eu agora adorei esse tema. O treinamento ingênuo é aquele que você vê o outro jogar e quer imitar. Você vê o cara na NBA e quer fazer igual. Você vê o cara
o seu técnico vai lá e estuda. Estou falando do basquete, que é o meu ramo, Claro. né? Mas isso acontece no vôlei, isso acontece em todos os lugares, né? É o treino que você imita o LeBron James. Você espelha. Você olha lá e fala, não, ele usa a munhequeira aqui para jogar, ele faz assim no cabelo, e o cara fica na quadra, e vai, e aponta, E é o cabelo do Neymar. Isso, o Neymar corta para lá, você corta. Esse é o treino ingênuo, né? O treino apropriado, é você contra o seu objetivo. O que você quer na vida? Arremessar? Então, eu não vou sair daqui enquanto eu não fizer 30 seguidas. Não saio daqui enquanto não tiver. Aí, o que acontece? A hora que você mete 30 seguidas, o que você quer fazer? Vamos ver onde eu chego. Isso é natural. Mais longe, dá um passo Agora mais. Eu quero 40. Eu comecei a conversar. No meu prédio, morava o professor de educação física top, tá? E o Paulista veio o Pelé aqui, não veio fazer uma época? Teve uma parceria, enfim, o Pelé foi. E eu falava que não existe talento, existe treino apropriado. Aí ele veio e falou assim, eu não concordo muito com você, porque você veja bem, isso no elevador, o Pelé, ele era chegado no Pelé. O Pelé falou para mim, ele ficava lá no Baquinho, Bauru? em Bauru, e ele ficava assim, falava assim, agora eu vou meter 10 lá na forquilha ali, agora eu vou meter 10 aqui, agora eu vou meter 10 embaixo, aqui. E fazia chuva, fazia sol, o bicho estava lá, pim! O que é isso? Treino ingênuo ou treino apropriado? Treino apropriado, então, claro. Então essa é a diferença em todos os esportes brasileiros. Você pode ver, pega a história de quem ganha medalha do Brasil na Olimpíada. O cara chora porque ele sofreu. Ele oferece para um cara que ajudou ele. Pode ver, que é o cara que banca ele, o tutor que vai lá, que vai, não sei o quê. Pode ver. E não existe sucesso sem sacrifício. Não tem, sem lágrima. O cara sem dormir, o cara não come. Você tem ideia de quantos arremessos você deu na sua vida? No fim, eu estava fazendo 1000 certos por dia. 1000? 1000 certos por dia. 500, eu dividia a quadra, a maioria é tudo de 3, né? Uhum. Linha de 3, 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 50 certos de cada uma. Ia para o outro lado da quadra. Enquanto você não fizesse 50? Então, 50 certos de cada lado. Então, daqui 50 certas. 50, 50, 50, 50. 250. Outro lado. 50, 50, 50, 50. 500. Treina. De manhã, tal, vai dormir em casa, volta, termina o treino. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. E aí vem a minha pergunta. Essas novas gerações conseguem ter essa consciência? Isso acontece hoje? Não, as novas gerações querem saber da camisa. Você vai trazer a camisa do Luka Doncic, que foi pro Lakers ontem? Porque eu quero treinar com a camisa do Luka Doncic, que está no Lakers, para jogar com o LeBron. É isso que eles pensam. Entendeu? Aí eles... Daí tem os pais também, né? Que querem o melhor para o filho. Então, eles conduzem. O meu pai era assim. Pai, jogava, aqui em Jundiaí a gente tem a expressão enfiar no nariz, né? Enfiava o jogo no nariz, quer dizer. Aí, falava, pai, também, pai? Não dá. O cara não passava a bola para mim, o outro não marcou, outro não sei o quê. Meu pai falou assim, filho, eu estou vendo aqui que você arremessou 12 bolas e acertou 5. Então, você não me enche o saco, vai treinar, que das 12 você arremessa 10 e vocês ganhavam o jogo. Você acertava, das 12 que você arremessou, você acertava as 10, vocês ganhavam o jogo. Então aí vem Ele não falava assim, vai falar com o técnico, porque você tem que botar...
Sabe, o Enzo, você, o Enzo e a Valentina? Então, não o outro. Nós temos muito Enzo e Valentina jogando. Não pelos pais também, às vezes pelo agente, pelo técnico. Valorizo, porque ele, sabe, tem habilidade. Tá bom, mas você usa habilidade como, né? Sabe, entendeu? Mas de base é o que falta. Para o Brasil é isso aí. A turma é política para fazer o cara treinar. Você foi técnico, Fui. Você teve essa experiência. Como é que foi isso para você? Um cara do nível seu como atleta e ter que treinar outros atletas que talvez não entendessem. A princípio eu fui com todo o entusiasmo do mundo, né? Para mostrar para todos que era possível. Começou onde? No Pinheiros? Não. CETEC? Não, Guarulhos. Guarulhos. Fomos vice-campeão paulista, olha que beleza. E aí nós eu comecei a treinar os fundamentos do jogo, comecei a treinar arremesso, e comecei a fazer aquilo e tal, não sei o quê. Ganhamos 5 seguidas. Falava, nossa, era um time mediano também, não era um dos melhores. Aí, depois de 5 seguidas, desandou a maionese e nós começamos a perder. Aí, é um pouco da cabeça do atleta nessa hora? Nada, também, o time também, até outro time era melhor, né? Nós começamos a perder. Aí, eu tive a brilhante ideia. Por quê? Eu estava jogando até a temporada passada e virei técnico nessa temporada. Quer dizer, de dentro da quadra para a beirada da quadra. Aí eu peguei o time titular, botei para defender, peguei os reservas, peguei 4 e eu. Eu falava, então faz a jogada tal. Fazia assim, olha, turma, essa aqui, porra, cara, você pega a bola aqui, joga ali. Você joga a bola, pega aqui e fala, vem para cá, pum, comecei a dar minha interpretação do jogo. Chegou o capitão do time, o mais experiente, e falou, Marcel, isso aí é você. A gente não consegue chegar nesse nível. Eu já comecei a entender, né? Falei, então, isso é você, né, Marcel? Você, né? Aí, temos nossos limites. Isso. Mas perdura o fato que, quando você quer fazer um time, você quer que o jogador se torne o melhor jogador possível. Não que ele se torne o Michael Jordan. Mas que ele extraia o desempenho... O melhor possível dele. Você tem que tirar o melhor dele. Nem sempre ele quer. Tem jogador que quer pega o rebote, entrega para o armador, faz bloqueio no outro e quer ganhar os 20, 30 pau dele. Tá? Para mim tá beleza, eu pego o rebote, passo ali, faço aqui. Por que agora eu tenho que olhar o jogo, pode dar uma de, né, no kit lá, aquele lá? Por quê? Não, eu cato aqui, tô aqui. O armador quer ficar batendo bola e pick and roll, né? Isso, ele não quer ver a dimensão que você pode jogar. E de um jogo coletivo também. Isso não acontece só no Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. De gente assim que não entende que o jogo é completamente diferente, né? E aí, eu como técnico, eu fui passando, peguei time bons, time mais ou menos, e fui melhorando, tentando melhorar todo mundo e tal. E até chegou minha última experiência como técnico, que foi em 2014, 2015, no Pinheiros, de São Paulo, onde Pinheiros tem uma condição fabulosa de treinamento. É um clube muito estruturado, né? Fabuloso. Está entre os primeiros do mundo, entendeu? Então, quer dizer, o Pinheiros tem condições de bancar um monte de atleta. Então, por isso, quando você começa a falar, mas por que nós é o maior fornecedor de atletas para a Olimpíada, né? Por que a gente não consegue resultado? Por causa do treinamento apropriado, que vai muito do jogador. Isso que eu quero falar agora. Aí, eu entrei lá no Pinheiros, o Pinheiros tinha um telão, assim, ó. E o cara filmava o meu treino. E aí, saía alguma coisa, eu falava, para. Então, você que está aqui devia estar ali. Não, mas eu estava ali, ele não me viu. Volta. Põe no telão? Põe no telão. Olha lá. Perfeito. No fim, o cara falou, não, tá, tem demais, não fazia. Aí, eu queria mostrar, porque hoje em dia tem sistemas, estatísticas e... Sim, análise de desempenho. Que você vê jogo, eu quero ver o campeonato egípcio. Você vê no sistema, você vê jogo. Eu fui pegando o jogo da Polônia,
jogo da Alemanha. A globalização, a internet nos trouxe. E fui antes do treino, eu mostrava pedaços desses jogos para ver, olha como eles estão jogando, olha a dimensão que os caras fazem, olha a intensidade. É assim, tá, né? o exemplo aqui. Tá aqui. O capitão do time, mais uma vez, chegou para mim e falou assim: hoje você vai passar o Space Jam? Os caras mesmo não... Não vai, não quero. Eu quero sair. Tinha um lá que era amigo de um jogador de futebol, era tudo... Sabe? Vai, machuca, não rende o máximo que pode. E aí isso atrapalha muito quem quer fazer. Eu falei, não dá, né? Eu tenho outros assuntos a resolver na minha vida. O basquete, O que vale a pena, o que não vale a pena, né? Então. Eu já dei a minha colaboração para... E enorme, né? Como é que você vê o momento atual do basquete? Mundial, brasileiro? Brasileiro, né? Que a gente voltou a disputar uma Olimpíada. Então. Mas como é que a gente está, né, no teu olhar? Então, o grande problema do basquete brasileiro não é o basquete brasileiro, são os outros basquetes. Porque se você fizer uma relação de lugar que se joga basquete muito bem, né? Porque os nossos melhores jogadores estão jogando tudo por aí. Tá. Quer dizer, então você vai formar uma seleção de 12 elementos, 10 estão jogando fora. Quer dizer, então NBA, inclusive. Então, né? nível, tanto é que classificou para a Olimpíada. Né? E quase muda de fase, tá? Mas se você pegar o basquete alemão, que ganhou Mundial e final da Olimpíada, o americano, o iugoslavo lá, como é que chama? Esloveno. Que ali também é um centro forte, isso, né? Turquia, Espanha. Pô, a gente não consegue competir. Não, você pegar 10º lugar, você está ótimo. Você ir para a Olimpíada já é uma vitória impressionante. Você vê quem ficou de fora. Porque na Olimpíada, como é representativo, são só 12. Você vê o campeonato de futebol, quantos times vão ter no próximo Mundial? Antigamente não era assim. Né? O basquete também. Um monte de time no Mundial, porque tem muito time. Muito jogador. Então, para você ser campeão, você precisa de mais coisas, né? Então, é difícil, mas os nossos melhores jogadores estão fora, estão jogando esse campeonato aí que os negros jogam. É só trazer para cá. Na minha época, se treinava 3, 4, 5 meses para ir para um Mundial. Hoje não se consegue. Hoje a NBA só deixa você treinar um mês. O que é uma dificuldade para você criar uma equipe, né, coletiva. Que o cara já vem disputando a temporada europeia ou americana que nem um maluco. Aí ele não descansa, tem que mudar todo o jogo, regra, tudo para jogar, para treinar com a seleção. Aí ele vai jogar contra esses caras. Quer dizer... É um desafio. É complicado, e tanto, né? Não é fácil, não. Você falou de Olimpíada, eu quero lembrar de uma Olimpíada especificamente, Barcelona 92. Certo. Foi tua última Olimpíada? Minha última Olimpíada. E vocês enfrentaram o Dream Team. E eu sei de uma história sua, vocês tiveram, primeiro, que um grande respeito, mas se prepararam muito para enfrentar essa seleção que é enfrentar os maiores do mundo no esporte. Michael Jordan, você tem uma história que você viu alguma coisa do Jordan? Tênis? Do tênis? Conta essa história. Então, tava assim, os caras montaram o Dream Team a primeira vez, você olhava para o lado, você só via craque, né? E aí, vamos jogar. Todo mundo querendo tirar foto. Eu e Oscar ficamos loucos, falando, se alguém aqui pedir para tirar foto... Antes ou durante... Na hora mas vai ter. Imagina, competitivo, né? Imagina. Não, a gente já sabia que não tinha jeito. Não dava para competir de igual para igual, jamais. Aí o ginásio lá não era em Barcelona, era em uma cidade perto. Tinha arquibancada assim,
Embaixo da arquibancada eram 2 quadras de aquecimento separadas por uma cortina preta. E nós chegamos para aquecer. Estamos lá aquecendo. Pá, 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 aquele silêncio. Daqui a pouco começa barulho, cortina preta, começa barulho na outra quadra. Era a seleção americana. Os homens chegaram. Aí, esses caras tem uns fanfarrão. Na minha época tinha uns fanfarrão lá na seleção. Pipoca, o Mauri, Guerrinha, foram tudo lá olhar, né? Os caras chegando. E eu fui lá, aí chegou o Michael Jordan. Tava com aquele sapato, sabe aquele... É um sapatinho justo que você usa para ir na praia de pedregulho? Porque sei. sabe aquele lá? Tava com aquele sapatinho sei. e com a borrachinha assim, sem meia, com tênis embaixo do braço. Entrou, sentou na arquibancada, eu vendo lá. Você foi dar uma espiada? Eu vi, não, estava na arquibancada. Assim, você conseguia ver. Botou a meinha, curtinha assim, calçou o tênis dele, nem amarrou, o teu tênis já estava amarrado. Nem amarrou o tênis e entrou para aquecer. E jogou com aquele tênis. Pô, nós fazíamos bota de esparadrapo, 2 meias, aperta tudo, faz, né? Bah, agora o cara e eram meias altas, né? Sapato, meia aqui assim, e vai lá e o Michael vai falar o quê pro Michael Jordan? Então Magic Johnson, né? O Magic Johnson já estava meio baleadinho, né? Tinha um só de cargos de representatividade, jogava uns 5, 10 minutos. Quem jogava mesmo era o Scottie Pippen, o Michael Jordan, o Charles Barkley. O que a gente faz de uma seleção dessa? Sabe? O Charles Barkley, que para mim foi o MVP que ele jogou, porque o Michael Jordan jogava aqui e o Scottie Pippen jogava para arrebentar outro time e depois, né? Mas o Charles Barkley era perverso. Eu sei que ele entrou para uma bandeja na minha frente, assim, e ele pegou e mostrou a bola para mim. Sabe quando você breca e põe aqui assim? E deu o passo da bandeja com a bola aqui, assim, para mim. Assim. Eu peguei, dei uma cacetada na bola. No que eu dei a cacetada na bola, minha mão fez bum, e ele... A força desses caras. Ele segurava a bola assim, ó. É um absurdo. Você sai da frente dos caras, você sai da frente. A diferença é absurda. E hoje, para trazer para os dias de hoje, eles levaram ao máximo isso, com estudo, fisiologia do esporte, tudo. Eles levaram isso ao máximo lá na NBA. E hoje o que está machucando de gente é uma coisa de louco. Porque qualquer coisa errada sai faísca, quebra o troço. Você está no limite. Você está no limite. Nego rompe tendão de Aquiles, nego torce o pé, rompe o joelho, porque é muito forte. Na época, depois a gente assistiu a todos os jogos, nós assistimos a todos os jogos do Dream Team. Uhum. Na final... O Scottie Pippen deu um primeiro passo, assim, que ele está parado e sai. Eu falei, vai lá ver o chão porque queimou. Sabe, que nem carro? Falei, pode ver. Porque saía com uma velocidade. Um arranque. Hoje, uma potência. Atleticamente, todo mundo está assim na NBA. Você olha os caras, você fala, não é possível dar pulo assim. E aí, Marcel, me vem agora uma pergunta sobre o teu olhar como profissional da saúde que você é. Eu já ouvi muitos esses questionamentos, né? Esporte de alto rendimento é saúde? Não, aí. Ó, dedo, tenho prótese de joelho, dedo é torto, se puder sentar eu deito, entendeu? Quais são as maiores sequelas da gente, né? Que foi um atleta de alto rendimento? O que você vê hoje como profissional da saúde?
Onde o atleta tem mais problema? O atleta tem mais, dependendo do esporte, né? É mais problema em joelho, tornozelo e membro superior, né? Onde eles têm mais esses problemas assim, né? Porque é um risco, né? É uma coisa... Você vai no teu limite. Tem aquele... O que a gente ganha na medicina lá, aquele negócio de periculosidade lá, como é que chama aquilo lá? Que a gente ganha um dinheiro a mais porque está numa coisa perigosa. É um esporte. O cara ganha 50 milhões de dólares por ano, mas o físico dele entra em frangalhos. Dava insuficiência renal. Tinha gente, enquanto ele estava acertando os mecanismos químicos de nutrição, essas coisas, teve gente que perdeu o rim. Que a gente passou por essa transição, você até um pouco mais, dessas experiências também, de suplementação, sim, ou de... Fomos cobaias, vamos dizer assim. De treino, de tudo, mas hoje em dia os caras descobriram, e como lá nos Estados Unidos eles são mais abertos contra a questão, eu fui do Ministério da Saúde, do Ministério do Esporte, eu fui da comissão antidopagem, do Tribunal Antidopagem do COB? Do Ministério do Esporte. Do Ministério, tá. E fiquei 3 anos lá. E você vê que são equipes preparadas para, né, proteger. E eu era médico, nossa, eu ficava... Mas isso aí tem no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. E o atleta paga com o preço do físico dele, né? Morte súbita no basquete acontece muito, porque dá arritmia. Eu tenho arritmia cardíaca. Caramba. Todo mundo tem, que jogou basquete tem arritmia cardíaca, porque o nível de esforço e o que você faz, não é que nem maratona. Maratona você faz um pace e vai nele. Sim. Né? 10 km isso, outro... Você 100 metros, ritmo, é isso aqui, bum, acabou. Você tem o mesmo ritmo. Basquete, meu, você senta, corre, pula, corre para lá, corre para cá, senta. Deslocamento. Senta, tempo, levanta, corre, pula, sai correndo, passa a bola. Coração. Numa reta final do programa, sem acréscimos, 45 minutos. Tem que a ser, gente já já tá segundo tempo. Como é que você vê rapidamente a formação de atletas no basquete hoje? Você acha que a gente está formando bem na nossa base? Então, a formação é igual a de todo mundo. É ótima. Você pega o menino já vem, geralmente, por causa desse negócio da NBA, geralmente o menino já vem com noção. Aí você pega o menino, ensina ele a bater bola, passar a bola e arremessar a bola. Mas não ensina ele quando fazer isso. E aí porque você tem que, desde os 12 anos de idade, desde os 9 anos, tem que ensinar. Eu tinha um jogador que, quando era para passar, arremessava. Quando era para arremessar, driblava. E quando era para driblar, passava. Quando, aleatoriamente, ele acertava, ele me desafiava. Ele falava, viu? Desafia. Tá? Que legal. Marcel, foi um papo maravilhoso. Eu quero te agradecer, né, você ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei da tua ocupação e a tua grande correria, né, como profissional que é da saúde. Particularmente para mim é um prazer estar batendo esse papo, né? Eu acompanhei tua carreira desde sempre, né? Apesar de ser um futebolista, sou um esportista e a gente que é daqui dessa região, tá certo, né? Marcel, muito obrigado por estar com a gente, foi um prazer te receber aqui. Um prazer é meu e estamos aí. Foi muito bom, porque apesar de todo o trabalho que eu tenho, falar sobre esporte é muito gostoso, né? Isso, bacana, é uma delícia, é a nossa vida. É isso aí. É isso aí, gente. Obrigado por nos acompanhar aqui, mais um super programa. Lembre-se, inscreva no nosso canal, toca no sininho aí, as notificações. Compartilhe esse vídeo se quiser com seus amigos aí. Curta. E vem por aí mais Sem Acréscimos. Até lá, valeu, tchau.